E aí, galera? Aqui quem tá falando é o Otávio e esse é mais um episódio do Biomedcast. Sejam bem-vindos! E aí, galera, aqui quem tá falando é o Bruno aqui de Goiânia e vamos para mais um cast. Alô, galera, aqui quem fala é o Rogério de Curitiba e vamos lá para mais um cast, dessa vez muito especial, hein? E aí, galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Hoje um friozinho, tá, ó, maravilhoso, falta só o chocolate quente. E vamos então por um cast, né, mais do que especial. Daqui um dia vai subir o Medcast, hein? 50 anos. Porra! Meu Deus. É, cara, o dia que o Biomedcast estiver comemorando 50 anos... Não, pera aí, vamos pensar. A gente tá em 2016, eu tenho 26 anos. Daqui 50 anos eu terei... 76 anos. Tá doido. Será? Não, mas aí eu acho que a gente vai contratar pessoas mais novas pra fazer o Biomedcast. Ou um robô, né, velho? A gente vai só... Vai ser o robô que vai produzir. Só gerenciar. A gente vai ser só o diretor. A gente só vai ficar com só os como passar a medalha, né? Mas eu acho engraçado. Às vezes eu penso o seguinte, imagina esses podcasts, né? Claro que não vão durar pra sempre, né? Será que já existiu, né? Eu acho que não. Até que não, né? Que a mídia do podcast, assim, não é tão antiga, né? Será que... Fica a pergunta, né? Quanto dura um podcast? Quanto dura, né? Porque eu imagino que, por exemplo, pode acontecer de estar uma equipe, né? Ou de estar uma pessoa e ser que nem um talk show. E aí vai lá e passa o bastão pra outra pessoa continuar, né? Deve ser interessante isso. Pois é verdade. Até agora os ou acabaram ou continuam funcionando, né? Não teve nenhum assim que aposentou a galera. Não teve nenhum que se aposentou, né? Até porque, né? Os mais famosos estão aí há 10 anos, né? Pô, 10 anos pra se aposentar é sacanagem. Ainda não dá, né? Ainda não dá. Então bora lá. Então, mas Bom, enfim, vamos lá. Que sejam, que a gente comemore isso daqui 50 anos de Biomedcast. 50 não, né, velho? Daqui a 48 anos e meio, vai. Acho que eu vou ser podcaster eméritos. O papo emérito, né? Pois é. E galera, a gente tem um recado especial agora, que o Biomedcast chega até você com o apoio da Asgard Cursos, do nosso querido amigo Jeff Chandler. Isso aí, gente. A Asgard Cursos é uma empresa especializada em pós-graduação, situada em Goiânia, que oferece curso de especialização, também mini cursos na área da saúde para biomédicos, farmacêuticos, médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde. Pois é, Rogério. Dentre os cursos de especialização estão de estética clínica e avançada, perfusão, medicina nuclear, hematologia e hemoterapia, análises clínicas veterinárias, entre outros. E não podemos esquecer de falar isso, que no final desse podcast a gente tem um recado muito especial para você que quer fazer seu curso de especialização. Então escute até o final e tenha uma surpresinha, né? É isso aí, galera. Bora pro cast. Bora pro cast. Enfim. E aí, mas o que a gente vai então comemorar? Por que hoje é um podcast muito especial? Fica a pergunta. Então, galera, há 50 anos atrás, no ano de 1966, foi a primeira aula do curso de Ciências Biológicas Modalidade Médica. O grande curso de biomedicina que temos hoje, né? Pois é, exatamente. Então, na verdade, tudo começa 16 anos antes, né? Em 1950, o professor bioquímico José Leal Prado, ele dava aula lá na Escola Paulista de Medicina, que hoje é a Unifesp, né? Então ele teve a ideia de criar esse curso, Ciências Biomédicas, que era para formar profissionais que dessem aula naquelas disciplinas básicas que os médicos e os odontólogos não queriam atuar, né? Eles queriam ficar naquelas disciplinas que eram mais clínicas. Então tava esse déficit de profissional e esse doutor José Leal Prado, então, resolveu criar o curso. Só porque demorou, né, como a gente viu, 16 anos para criar o primeiro curso, né? Então foi um tempinho aí. Pois é. As coisas parece que não andavam muito rápido naquela época, né? Hoje em dia, né? Não mesmo. Hoje em dia tá mais ou menos igual. Hoje em dia, em 2 semanas, tem gente aprovando aí medicamentos sem passar pela coisa da Anvisa. Mas eu acho que curso assim ainda demora um pouco pra sair. Mas mesmo assim, não foi, dá pra ver que a biomedicina foi do dia pra noite, né? 16 anos de planejamento
planejamento aí para que existisse o nosso curso, né? Pois isso que eu ia perguntar, foram 16 anos, será que por algum problema ou porque realmente ele estava desenvolvendo a grade? Não, eu acho que ele era mais tipo assim, tem a ideia desse curso, né, mas tipo assim, faltava... sim, até tirar do papel apoio, e tipo assim, a Escola Paulista de Medicina era particular até então, né? E aí ela foi federalizada, e aí com o passar do tempo que foi possível criar o curso, né? Eu acho que a ideia surgiu e foi sendo amadurecida com o tempo, né? Não foi assim tão rápido. Não é tão simples, né? Pô, você criar um curso novo, né, meu? Do zero, né? Pensa, a gente criar hoje um curso, sei lá, vamos pensar num curso aí que saia da biomedicina. Graduação em podcast. Graduação em podcast. Ótimo curso. Vamos pensar. Léo Lopes, Léo Lopes vai curso. quebrar a nossa cara. Mas enfim. Quem que vai ser o diretor do curso? Qual que vai ser a grade? Léo Lopes. Pois é, qual que vai ser o livro base? Qual que são as diretrizes? Quais seriam as disciplinas essenciais pra formar aquele profissional? Isso dá um podcast, Os hein? estágios. Claro que dá, de podcast. Pensar nisso, imagina o que o cara não teve que pensar. É bastante coisa, né, meu? Ainda mais numa formação na área da saúde, um negócio essencial e tal. Ainda mais pra formar médicos, né? Pois é. Então não é tão simples assim. E assim, aí em 1966, então, foi criado, né, toda a emenda do curso e tudo, e o objetivo do profissional era atuar na universidade, né? Só porque aí também ficou aberta a possibilidade deles do biomédico trabalhar em indústrias, alimentícia, farmacêutica, em laboratórios de análises biológicas, nos institutos biológicos, e também exercer as atividades laboratoriais aplicadas à medicina, né? Então, nesse mesmo ano que criou o curso, já foi a aula inaugural, né? Caramba! Foi presidida pelo idealizador do curso, né, o José Léo Prado, lá na Escola Paulista de Medicina, que hoje é a Unifesp. Pois é, e Nossa, legal. Uma coisa legal pra gente colocar aí, né, que o cara era bioquímico, então acho que farmacêutico, né, ou não? Ele dava aula eu acho que ele dava aula de farmacologia. Era um farmacêutico. Hoje em dia que hoje seria um farmacêutico, né? Pois é. Eu acho que seria um farmacêutico. Então, um cara uma um coisa que é legal agora... E hoje, então, por isso, justamente, acho que nisso que você vai falar, Luiz, que eu tava pensando. Essa baita dessa rixa que existe hoje, o cara é farmacêutico, né, meu? O cara que idealizou o nosso curso. Apesar de ter saído... Mas eu acho que... Eu acho que, inclusive, a gente sempre... Eu, pelo menos, eu sempre recebi essas perguntas, né? E a rixa com a farmácia, o que eu faço, né? A gente já fala várias vezes que são cursos, né, totalmente diferentes. Mas uma coisa que eu ia comentar, que é bem interessante, foi que já em 1966, além do curso da Unifesp, teve o primeiro curso de Ciências Biológicas, modalidade médica, né, ou Biologia Médica, na UERJ, né, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E aí foi e aí foi crescendo. Várias instituições foram oferecendo, né? Em 1967, então, a gente teve a USP, depois a gente também teve a Unesp. USP Ribeirão, em 1968, USP Ribeirão Preto, depois tivemos a Unesp. Em 1968, então, a Federal de Pernambuco. 1970, abriu o Centro Universitário Barão de Mauá. E em 1971, a gente teve, então, a Universidade Federal do Pará, abrindo o primeiro curso de Ciência Biológica, modalidade médica. Então, foi um dominó de curso. Ou seja, pegou bem a ideia. Em 5 anos teve muita universidade querendo criar e abrir... Querendo não, né? Abrindo o curso, né? Então, explodiu, assim como a gente vê hoje em dia que... Quando abre o curso de biomedicina numa cidade, eu vejo isso por Curitiba. Abriu em Curitiba na metade do ano de 2006, né? Lá em Curitiba. 6 meses depois abriram outros 2 e depois de um tempo mais um curso. Enfim, aí depois foi para Federal. Então a gente vê que o pessoal, a hora que abre curso de biomedicina num canto, a galera quer fazer igual, porque vê que é um curso que é bem... Chama atenção, né? Exatamente. Então, assim, quem que se formava entre 66 e a década de 70, rapidamente era absorvido nas disciplinas básicas das universidades e dando aula, né, pesquisando nas faculdades de medicina, tanto públicas como privadas. Só porque teve um problema nessa época, que aqueles outros profissionais que não atuavam na universidade, que escolhiam aqueles laboratórios, né, na parte de medicina laboratorial, tinham dificuldade de trabalhar no mercado, porque a profissão de biomédico não era regulamentada. E assim,
culturalmente, quem fazia exame laboratorial era médico e bioquímico, né? Então chegou esse novo profissional querendo atuar e foi difícil, né? Essa inserção no mercado de trabalho. Era o profissional que tinha competência para atuar naquilo, né? Toda a formação dele, mas ainda não tinha regulamentação para apoiar essa atividade, né? Então foi bem complicado mesmo, né? Então, aí por conta disso, até por volta de 1970, algumas instituições públicas deixaram de oferecer o curso, né? E que acabou sendo sustentado nesse tempo pelas particulares mesmo, né? Que começaram a oferecer o curso e mudaram, né, a carga horária, inseriram novas habilitações, foram diversificando mais o biomédico, assim, dando mais oportunidade, mais campos de atuação para o profissional, né? Então, para tentar se livrar justamente desses problemas que eles tinham enfrentado até então, né? As faculdades foram essas aqui, então, né? A PUC Goiás, que ofereceu, a Unisa, a Universidade de Santa Amaro, Universidade Metodista de Piracicaba e a UMC, né? Mogi das Cruzes. E assim, uma coisa interessante, que aqui em Goiás a biomedicina é mais avançada, né? Assim, é mais desenvolvida, porque a PUC Goiás tem 40 anos de biomedicina, né? Olha só. Quando a faculdade tem uma faculdade no local, acaba por tanto tempo assim, né? Acaba que a profissão fica mais conhecida, mais... Aí sem contar pensa no tanto de profissional que formou, né, meu? Tanta Com gente certeza, que né? dedicou ali trabalho e tal, né? Pra fazer a coisa crescer, né? E inclusive falando de novo da PUC Goiás, né, por ter sido uma das pioneiras, né, em mais antigas instituições, né, várias pessoas... Entre as particulares, né? Entre as particulares, né, e vários nomes bem reconhecidos aí da biomedicina, principalmente na área de conselho, por exemplo, o presidente do Conselho de Biomedicina da 5ª Região, né, inclusive foi meu professor, o Dr. Renato Minoso, ele se formou por lá. E ele foi o primeiro biomédico aqui do Rio Grande do Sul. Ele se formou por qual? Olha só. Pela PUC Goiás. Sério? Sim. Pô, que da hora. Não sabia dessa. Ele fez a biomedicina dele lá. Que bacana. Não, e é legal assim, que é aqueles eu já tive aula com um professor que foi das primeiras turmas que lutaram pela regulamentação da profissão. Isso é muito legal. Das primeiras turmas de biomedicina, agora eles dão aula pra gente, muito legal. Pois né? E uma coisa que eu também acho muito legal é ver professores meus que se formaram lá na minha instituição na primeira turma e hoje são professores lá na universidade. Isso é bem legal. Pô, que legal, verdade. Então, e assim, uma coisa que é interessante, né, que naquela época, lá pelos anos de 1970, né, essa regulamentação, ela não saiu de graça, né, não chegou um carinha lá, regulamenta meu curso aí, por favor. Cara, foi uma mobilização geral, né, todo mundo teve que se organizar para poder lutar mesmo, né, e assim, pensa, em 1970 não existia internet, né, meu? Agora, como que os caras fizeram? Como que não existia evento no Facebook? Tá ligado? Como que os caras se organizaram, tá ligado? Pra fazer isso? Imagina o trampo que não foi. Teve um esforço grande. Nossa, não consigo imaginar. Juntou meio que uma massa crítica, né? Você tinha lá acadêmico, né? Que tava entrando agora nessas particulares. E o pessoal que tava formado das iniciais lá, que tava buscando inserção nesses mercados e tal, né? Eu acho que aí que juntou esse pessoal todo com vontade, apoio, né? E teve apoio das escolas também, né? Porque era interesse pra elas também, né? Claro. Porque senão ia fechar assim como as federais, né? Aí foi no Congresso, foi no STF, na Câmara dos Deputados, lutar pela regulamentação. E eu acho que muito da rixa do farmacêutico biomédico vem dessa época, né? Dessas lutas aí de 1970, que justamente quando os biomédicos estavam se organizando para ter a regulamentação, que aí tinha o pessoal que já estava na farmácia e tal, que sentiu que talvez a gente fosse disputar mais espaço. Começou a se mobilizar também pra tentar impedir isso, né? Eu acho que muito do que a gente ouve de rixa, assim, vem dessa época, né? Não sei, o que vocês acham? Provavelmente, foi passando, né, culturalmente, e aí hoje em dia... Acabou, tá diminuindo, né? Hoje em dia acho que tá bem pouco. Agora tá diminuindo de novo. Eu acho que às vezes a rixa acontece quando a gente vê... coisas mais irregulares, né? Por exemplo, eu lembro que se falava muito na rixa também entre biomédicos e biólogos. Eu falei, gente, como assim? Aí me falaram, não, mas tem biólogo que também defende em trabalhar na área de análise clínica. E eu falei, acho estranho, né? Porque, sei lá, acho que biologia eles não têm muita grade curricular. E eu lembro quando a minha irmãzinha nasceu, né? E aí veio um dos primeiros hemogramas dela, e aí tava lá assinado por uma bióloga. Eu falei, nossa, então realmente é verdade, né? Não, que as duas profissões, as duas profissões foram regulamentadas juntas, não foi?
E aí que eu ia emendar nisso, né? Em 1979, a profissão de biólogo e de biomédico foi criado junto e foi criado um conselho federal só para biologia e para biomedicina, né? Então pode ser que... Então foi criado junto, foi regulamentado junto os dois. Sim. Lei de 6684 de 1979, né? Famosa lei que a gente aprende aí nos cursos de introdução à biomedicina. Pois é. E logo depois, né, já teve outra lei que aprovou o exercício das análises clínicas laboratoriais, né? Então, falava lá que quem formasse em ciências biológicas, modalidade médica, podia atuar nas análises clínicas laboratoriais, assinando os laudos, desde que tenha cursado as disciplinas indispensáveis. E vale lembrar, pessoal, que nessa época os conselhos de biomedicina e biologia, eles eram juntos, né? Agora que o falou, então nada a ver um com o outro. Então, lá em 1982, a Lei de 7.017 dispõe, então, o desmembramento dos conselhos federal e regionais de biomedicina e de biologia, ou seja, separaram as coisas. Eles viram que não estava dando muito certo junto, não tinha nada muito a ver, vamos separar. Que antes era ciências biológicas, modalidade médica, mas acaba que é um tanto de coisa muito diferente, né? Você imagina a gente que na biomedicina a gente se foca em estudar a doença do ser humano e saúde do ser humano durante todo o tempo. E o pessoal da biologia já é mais amplo, outras coisas, né? Que eles estudam com... Mas, se eu não me engano, existem ainda universidades, principalmente federais, que botam o nome como ciências biológicas, modalidade médica. Se eu não me engano, a UFRJ ainda ela tem esse nome. O curso de a UFRJ eu acho que é a única no Brasil que ainda tem essa denominação. Não sei por quê. Porque teve... Porque a gente vai ver mais pra frente que teve um ano lá que foi aprovado que todos os cursos deveriam chamar curso de biomedicina, né? Então, eu acho que a única que tá fora dessa resolução é a UFRJ. Pois é. E lá em 1983 teve o decreto 88.439, que dispunha sobre a regulamentação e exercício da profissão de biomédico. Então, ou seja, depois de separar, aí teve o decreto que regulamenta o exercício da nossa profissão. E essa é a data, é a data que a gente comemora, né? É o 20 de novembro. De 83. Comemora o quê? Dia do biomédico. Quando a profissão foi regulamentada, né? Ah, tá, entendi. Entendi. Engraçado, né? 1966, né? E pra regulamentar realmente só em 1983, né? Pois é, que aí que não tinha mais a biologia, né? E regulamentou a profissão do biomédico mesmo, dia 20 de novembro de 83. E aí falou, o biomédico pode fazer isso e isso, né? Pois é. E aí o conselho, como o conselho já existia o Conselho Federal, então agora foi criar, né, desmembrar esses conselhos em regiões, né? Que aí em 1989 foi criado os conselhos da primeira, segunda, terceira e quarta região, né? Dividindo assim cada parte do Brasil, determinada região, né? O SRBM1 ficou com o Sul e Sudeste, né? O 2 com o Nordeste, o 3 com... Não dá pra separar por região, porque tipo, Minas Gerais tá no 3 e é Sudeste, né? Ficou meio... O Tocantins tá no 3 e é mais Norte. ou menos assim, né? Mais ou menos essas divisões. Né? Mais ou menos. Alguns estados acabaram fazendo parte de outros conselhos, né? E eu fico pensando, né, como seriam as reuniões, tipo, a reunião que os caras dividiram, né, isso. Sentaram lá, se reuniram e falaram, não, onde que será que vai ser a primeira região, né? Sei lá, não. Será qual foi o critério, né? Não sei, né? Tipo, onde que tem mais pessoas, será mais estados, tamanho do estado. O que eu vejo, eu participei de algumas reuniões do conselho, alguns comentários que eles fizeram foi a respeito da quantidade de profissionais que eram formados naquela região, sabe? Então, por exemplo, pode ser isso. Colocar... Provavelmente deve ter sido isso. Bom, então em 1998, né, 9 anos depois da criação dos conselhos regionais, o Conselho Nacional de Saúde relacionou as profissões da saúde de nível superior. E o biomédico, então, foi incluso, né, na relação de profissões da área da saúde. Então, foi uma grande conquista o biomédico ser reconhecido como um profisal da área da saúde, cara, né? Bacana. E engraçado, é legal que essa resolução, eu lembro dela, porque a gente tem que estudar, eu pelo menos tive que estudar para fazer minha palestra sobre residência.
E a gente... Na residência, né? Pois é, e ela... E assim, a residência, a residência multiprofissional, ela é regulamentada para todas as profissões da área da saúde. E aí usa essa... Menos... menos medicina. A multiprofissional... uma multiprofissional menos exatamente, E depois dessa grande conquista que teve em relacionar o biomédico como profissional da saúde, a gente teve em 2002 a resolução número 78, lá pelo Conselho Federal de Biomedicina. O que essa resolução ela diz? Ela define o ato profissional do biomédico. Basicamente, o que a gente faz. Então eles botaram lá que o biomédico tem atividades que envolvem procedimentos de apoio diagnóstico, atividades de coordenação, direção, chefia, perícia, auditoria, supervisão e ensino, atividades de pesquisa e investigação. Legal. E aí, então, com tudo isso é que veio as nossas primeiras habilitações, né, lá em 2012. Na verdade elas já existiam, mas não tinha tudo em uma resolução só. Tipo assim, se a gente for olhar, as disciplinas que tinham até 2002, as habilitações que tinham até 2002, eram daquelas disciplinas básicas que todo curso tem, né? Biofísica, parasitologia, microbiologia, hemato, bioquímica, virologia, fisiologia e as análises clínicas que foi regulamentado pelaquela lei lá, né? Então, assim, eram as matérias mais básicas da profissão. E entrava acupuntura, cara? Agora que eu vi. Pois é, e tinha essas também. Em 2002 passou a vigorar mais algumas, né? Que foram sendo inseridas aos poucos, né, à medida que o pessoal ia explorando essas áreas, iam criando-se, né? Mas o então campo de atuação, né? Né? Quer dizer então que essas habilitações de 2002 elas já tinham profissionais trabalhando nisso? Porque, né? Já. É curioso, né? É porque era assim, ó, cada habilitação dessa, biofísica, tinha uma resolução separada, entendeu? A parasitologia tinha uma resolução separada. Aí com essa resolução número 78 que eles juntaram tudo em uma só. Entendi. Bem interessante. E aí, no ano seguinte, lá em 2003, a resolução número 92 do CFBM, do Conselho Federal, ela padronizou o nome do curso, né? Porque existiam várias instituições que davam o nome que elas queriam, né? Porque não tinha um padrão. Então tinha ciências biológicas modalidade médica, ciências biológicas modalidade biomédica, ciências biomédicas, enfim, bacharel em biomedicina. E aí o que o conselho fez foi unificar tudo em curso de biomedicina, né? Aí padronizou e aí ficou regulamentado. Pronto. Aglutinou todos esses cursos em biomedicina, né? Todos esses nomes de cursos diferentes que estavam... Porque você imagina, né? Todo mundo fazendo um curso com um nome diferente. Pensa que a bagunça ia ser, né? Imagina. Você é formado em quê? Eu sou nisso, sou naquilo, exatamente, né? Ia virar uma bagunça terrível. E essa resolução ajudou. Bom, aí em 2003, no mesmo ano, né, o Conselho Nacional de Educação estabeleceu quais seriam as diretrizes curriculares desse curso, que agora estavam todos harmonizados, né, em relação ao nome do curso de biomedicina, né? Então, quais seriam as disciplinas que o aluno precisaria cursar, obrigatórias e que seriam opcionais, para que ao final do processo ele pudesse ser considerado biomédico efetivamente, né, formado nesse curso. Porque se você for parar pra pensar, né, como que cria um curso de biomedicina? A faculdade falou, vou criar um curso com as disciplinas que eu quero? Não, né? Tem a diretriz que vai guiar a faculdade, tem que ser desse jeito, o perfil do profissional formado é assim. É legal que ela tem a diretriz, tem as matérias que são obrigatórias, que todo mundo tem que ter igual, e ela deixa espaço para as universidades complementarem com aquelas disciplinas que, por exemplo, naquela região ou naquela área tem mais penetração, tem mais importância, né? Então fica com cada universidade, tem um curso um pouco mais especializado, mas todos eles obedecem a essa mesma diretriz, né? E é uma coisa que acontece quando a gente vai falar na parte de estágio, né? O estágio final que todo mundo faz, hoje em dia, digamos que predominantemente as faculdades elas têm o foco em patologia clínica, né, as análises clínicas, mas também tem universidades que têm foco em imagenologia, acupuntura, e você já sai com essa habilitação. E se a gente parar pra pensar aqui, tem 13 anos que as diretrizes não foram atualizadas, né? Tava na hora. Em 2014, as diretrizes do curso de medicina foram atualizadas. Então eu acho que em breve o de biomedicina também será, né? Eu acho que tava na hora. Até relembrando um papo que teve aí esses dias, né? Que tem coisas novas aí que estão acontecendo e que precisam fazer parte dessa diretriz curricular, né? Exatamente. Tem que atualizar. Exatamente.
em 2006, a gente teve, através da lei de número 11.339, o Dia do Biomédico. 20 de novembro é o nosso dia que a gente comemora, que a gente compartilha as fotos dizendo nosso amor pela profissão, e tá aí até hoje. Então agora vocês já sabem que foi lá em 2006 que esse dia foi definido. Mas o que... 10 anos, né, que a gente tem esse dia. Que a gente tem a data pra comemorar, né? Mas o dia já foi referente lá a 1983, né? Que fique claro. Isso, mas agora é lei. Foi regulamentada a profissão, né? Exatamente. E em 2007, no ano seguinte, a resolução número 135 regulamentou a atuação do biomédico com perfusão, né, com a circulação extracorpórea, que a gente já conversou sobre o nosso querido Jeff Chandler, e a toxicologia também, né? Acabou entrando aí em 2007, né? Então, em mesmo ano, 2007, surgiu a Resolução 140, que estabeleceu a habilitação de sanitarista, né, trabalhar com parte de vigilância sanitária, etc. E em 2007, pela Resolução de número 145, a gente teve a inclusão da habilitação de anatomia patológica. Que a gente não tem mais, né, por sinal. E que causou muita polêmica, muita briga com os médicos, né? Então, em 2007, a gente foi incluído no rol de habilitações do biomédico a toxicologia, a circulação extracorpórea, que é a perfusão, né? O sanitarista e a anatomia patológica. Então foram colocadas 4 novas habilitações, totalizando 33. Pois E tá um número bom. Já tinha um número bom em 2007. Em 2008 foi o ano que eu entrei na faculdade, velho. Então... eu também. Pois a gente entrou junto, né, Bruno? Mesmo ano, a gente entrou e saiu no mesmo ano. Inclusive foi na metade do ano, né, que a gente entrou, né? Foi. Então, lá em 2008, a resolução 154 do Conselho Federal, ela também disse que os exames laboratoriais e diagnósticos em animais, ou seja, os exames veterinários, os pets, né, da vida, poderiam ser também realizados por biomédicos, né? E eu não sabia que isso tinha sido feito em 2008, jamais passou isso pela minha cabeça. Já tem um tempinho, né? Estamos ficando velho. Em 2008 também foi aprovada a legislação que fazia com que os cursos de biomedicina fossem coordenados obrigatoriamente por um profissional biomédico, né? Até então tinha outros profissionais coordenando esses cursos. Isso foi através da resolução número 163. E sabe uma coisa... Eu sei de lugares que tem outros profissionais sendo coordenador de... Eu ia falar isso também, hoje, eu sei né, de lugares, até hoje. Até hoje. E inclusive, eu conheço uma pessoa que já me contou, claro que não vou revelar o nome do lugar, né? Todo polêmico, polêmico. E que essa pessoa me contou que, inclusive por esforço dos alunos, os alunos pedem para que o coordenador seja trocado, porque parece que não existe nenhum tipo de mudança, sempre tem muita briga, né? E o profissional parece que odeia os biomédicos. E não sabem. Eu acho que não... E não fazem nada pra mudar. Não faz sentido. Aí é um pouco complicado, não faz sentido você deixar outro profissional lá. Os alunos pedindo pra mudar, pra botar um biomédico pra ver se muda, e não muda. Caramba, não isso muda. Cabe uma denúncia, hein? Mas vou deixar no ar. Vou deixar no ar. Eu acho até que pra lecionar no curso de biomedicina, você tem que dar prioridade a profissionais biomédicos, né? Porque daí o aluno você tem uma identificação maior, né? Com o professor e tal, pelo menos. Claro. Nossa, claro, sem dúvida. E também, uma coisa que eu acho que também às vezes eu acho que é complicado, professores que também não são muito da biomedicina, ou não sei porquê, não gostam da área e dão aula para os alunos de biomedicina tentando convencer eles a mudarem de curso. Isso é um absurdo. Nossa. Isso é um absurdo mesmo. Bom, então em 2009, pela resolução 169, o Conselho colocou quais eram as formas de conseguir a habilitação, né, de incluir a habilitação na carteira profissional. A primeira delas era através da graduação, né, com estágio supervisionado, de no mínimo 500 horas, né, que a gente sabe muito bem. E então a outra forma era através da pós-graduação, podia ser lato ou stricto sensu, com no mínimo de 360 horas. A gente sabe que na estética é 500, né? Mas nessa época a estética ainda não estava regulamentada, né? Então a outra forma de conseguir a habilitação era através da prova de título de especialista da Associação Brasileira de Biomedicina, que é a ABBM, né? Então eram essas 3 formas de incluir uma habilitação que o Conselho estipulava nessa resolução de
de 2009. Uhum. E uma coisa engraçada, né, é começar a lembrar, porque nessa época a gente tava na faculdade, mano, ainda. E a profissão ainda tava sendo, aliás, até hoje, né, a profissão... Tá sendo construída, hoje, né? Ainda tá sendo construída, né? E eu acho que é assim... pode falar. Eu tava fazendo a apresentação, né, que eu vou falar desse mesmo tema numa palestra, e eu tava pensando, velho, como que essa profissão é tão nova? É muito recente as coisas. É muito recente. Que aconteceram, né? É muito Realmente. recente. Pra você ver aquela resolução a resolução 78 é de 2002. Então é muito recente. 2002, pô. Imagina, faz 14 anos. 14 anos. E enfim, né? Mas a gente vê que tá tendo mudança até hoje, né? Então... mas aí não é exclusivo da biomedicina, né? Porque até as outras profissões também estão sempre em mudança constante, né? Sim, você mas vê claro... o ato médico aí, o pessoal querendo apoiar e tal, mudar, né? Pois é, mas se você for pensar, Rogério, uma coisa é você alterar uma ou outra coisa, né? Por exemplo, uma ou outra, enfim, incluir particularidade, exatamente. Outra coisa é você mexer na própria regulamentação do curso, né? Que é o que aconteceu com a medicina agora, em 2014, e o que a gente espera que aconteça o quanto antes com a biomedicina, né? Enfim. Aí. E lá em 2009 também, né, foi uma conquista legal também, que no portal do Trabalho e Emprego, né, o biomédico ganhou também um cadastro lá como a classificação brasileira de ocupações, né. Foi incluído, então, é um banco de dados, né, que diz quais são as profissões... como profissional, né? No Brasil, no né? Brasil. E aí, o engraçado, né? Porque quem ouve a gente, né? E o pessoal, inclusive o pessoal mais experiente, mais velho, sabe que sempre quando você vai fazer esses cadastros em sites... Currículo Lattes, por exemplo. Currículo Lattes. Você vai procurar lá a nossa profissão e a gente não encontra, né? Nos coisas. Nossa, né? tem que ir no muita raiva, né? Pois é. Outros profissionais de saúde, sei lá. É sempre outros, exatamente. Mas antes de 2009 deveria ser muito pior, né? Mas foi importante essa inclusão na classificação brasileira de ocupações, porque agora, tipo assim, vai assinar a carteira, já tem a categoria lá estabelecida, né? Então fica bem mais fácil de por exemplo, ter a contribuição sindical, então tem a descrição do cargo e tudo mais, né? Fica bem mais estabelecido. Exatamente. E o que mais que aconteceu em 2009, Bruno? Mas eu ia falar, isso que eu ia falar. E 2009, Bruno? O que aconteceu? E 2009, que aconteceu? Bruno? Um marco na biomedicina. Na biomedicina. Eu iniciei o blog Biomedicina Padrão. Garoto. Você tava em que período da faculdade? Segundo período? Eu tava no segundo período. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nesse mesmo ano, a gente ia começar o blog Biomed Power. Aí você saiu primeiro. Aí, tá vendo? Deus ajuda quem cedo madruga. Mano. A gente falou, vamos fazer, mas olha, tem esse cara aqui, já tá bom o site dele. Putz, pior que tem. Deixa pra lá então. Deixa ele lá. Esse é o Bruno. E o Bruno eu lembro até que... estamos aí 7 anos depois. Caramba, hein, meu? Quem diria, hein, Bruno? E uma coisa engraçada, Bruno, que eu lembro dessa época, eu não lembro por que cargas d'água eu caí na sua página, mas eu lembro que eu vi assim na descriçãozinha, naquele layout antigo que você tinha, você colocava segundo período de biomedicina. Eu falei, o cara tem o mesmo. Tá no mesmo período que eu, né? Não sei o quê. Já se identificou ali, né? Eu cheguei até eu entrevistei o Otávio uma vez, né? 2 vezes já. Eu ganhei o sorteio. Até hoje, mas a primeira vez foi mais engraçado. Tinha uma fotinha sua lá, magrelo. Nossa, nem parece o Otávio que a gente tem hoje, né? Nossa, mano, eu vou te contar, muito engraçado, velho. Eu tinha ganhado. Otávio antes da lasanha. Antes da bola. O que foi que eu te entrevistei mesmo? Eu ganhei um sorteio. Eu lembro que você fez uma promoção lá, um sorteio e tal. Seja entrevistado. Pois é, mas foi bem isso mesmo. Você ganha a promoção. Olha o prêmio que o cara dava na época, hein? Hoje em dia dá livro. Mas não é, não. Tipo, era tipo um quiz, assim, sabe? Você tinha que responder lá. Ele fez um questionário e falou, os que acertarem, a gente vai sortear uma entrevista. Né? Vai dar uma entrevista pro blog.
E aí, cara, eu joguei lá, né? Vamos ver. E aí deu. Acertei a resposta. Teve um número que participou, né? Fala a verdade, Bruno. Não. Teve uma galerinha, mano. Não. E aí que começou o meu contato com o Bruno. Eu lembro que eu tava no 7º período já da faculdade. Tava no finalzinho já. E aí eu fiz uma arte uma vez pro CA, né? Pro Atlético, sei lá o que era. CA. De uma chopada que ia ter, não sei. Bichope. Era o chopp dos bichos. E, foi legal, mas foi só uma edição, só quando eu era presidente do CA. Esse era o tipo de coisa que o Otávio fazia no CA. Droga. Nossa, mas foi legal. Foi legal. Não, deixa eu só falar como foi engraçado meu contato com o Bruno pela primeira vez. Não sei se o Bruno vai lembrar, eu nunca contei essa. Manda. Eu acho que eu nem lembro. Não, foi assim, ó. Eu conheci o blog do Bruno, o Biomedicina Padrão, lá em 2010, basicamente quando eu comecei a pensar no que eu ia fazer minha vida e tal. Aí eu pensei, essa profissão aí, cara, essa coisa de biologia com medicina, que porra é essa? Vou ver o que é isso aí. Aí a primeira atitude que eu tive, né, eu botei biomedicina no Google. E apareceu, por incrível que pareça, não apareceu o blog do Bruno, apareceu, não sei, cara, eu sei que eu entrei no blog dele por outro site. Sério? E eu entrei, foi outra pessoa que tava mostrando o blog dele, eu cliquei, porque tava lá o link Biomedicina Padrão e sei que eu cheguei no blog dele, mas não foi direto. Aí eu comecei a olhar e tal, sei que, e o Bruno tava lá falando, tava fazendo promoção lá de um óculos. Não era promoção, ele tava vendendo um óculos de segurança. Olha as ideias, velho. Olha as ideias. Bruno Trump. Cara, o Bruno tava. O Bruno tava nos rolos lá, cara. O Bruno tava fazendo rolo de óculos de segurança. Eu falei, que é isso, velho? Tava vendendo, velho. Tava vendendo. Aí eu falei, tá porra, eu gostei do óculos. Aí, escuta. Aí eu falei, eu nem li o blog, eu me interessei pelo óculos que ele tava lá anunciando. Aí eu lembro que eu mandei um e-mail. Oi, Bruno, eu vi que você tá. Esse óculos e tal. Era um óculos todo foda, cara. Era o óculos mais foda que eu já vi de proteção. Eu queria aquele óculos. Nem tava na biomedicina, mas eu já imaginava que eu ia ter que usar um dia. E aí, o Bruno respondeu, não sei o que, e tal. Aí eu falei, Bruno, eu perguntei, você mandaria por Sedex, sei lá? Eu mandaria. Aí depois eu perguntei, mas quanto é que tá? Sei lá o preço, sei que ele falou que era caro pra caralho. Aí eu respondi, eu falei, olha só, cara. Tá caro, hein? Eu falei, tá caro. Aí ele me respondeu, kaká. Só isso. Eu falei, cara, filha da mão, mal de negócio esse Bruno Câmara. Eu falei, eu vou comprar. Eu não nasci pra vendas. Eu nasci pra vendas. Eu falei, pô, velho, você tá não de sacanagem. Nasci pra vendas. Ele, sinceramente, ele respondeu kaká. Não foi nem kkk. Foi kaká. Eu falei, Mas eu acho que eu não cheguei a vender nenhum óculos desse. Viu? Se fudeu. Aí que eu fui. Não, isso aí é porque o Jeff tinha conseguido uns óculos do importador e era barato, né? Eu falei, ele falou, não, se você quiser ir vendendo lá no blog e tal, pra você ganhar uma grana. Eu falei, beleza então, né? Eu coloquei lá, mas eu ficava com preguiça de mandar por correio, nem dava atenção direito pra isso também. Entendi. Perdeu um cliente. O cacá agora. Você poderia ter ganho, sei lá, acho que era R$35 o óculos, caro pra dedéu. Era uma coisa assim. Minha vontade foi... Não, eu fiquei tão puto na hora que minha vontade foi ter respondido assim, porra, com esse dinheiro eu compro um Ray-Ban. Eu lembro até hoje. O preço de custo dele eu acho que era R$10, se não me engano. E superfaturando ainda, Bruno. Que absurdo. Lógico, pai. Claro, velho. Ninguém tinha aquele óculos, né, velho? Vai falar. Mas era bonito. Um dia eu ainda vou ter. Isso aí, 2010, resolução número 184 adiciona mais uma habilitação, dessa vez em auditoria para o biomédico. Legal, aí, bacana. Totalizamos 34 habilitações. Isso aí. 34 habilitações. Em 2010, então a gente teve aqui pro Rio Grande do Sul.
E para Santa Catarina, a criação do Conselho Regional de Biomedicina número 5, né? O CRBM 5, presidido pelo nosso querido Renato Minoso até hoje. Isso aí. Tá aqui, né? Mais um conselho para atender melhor a demanda, para representar melhor os biomédicos. Acho que, né, esse é o principal motivo da gente ter tantos conselhos, é para tentar abranger o maior número de lugares. Se você pensar bem, a farmácia, por exemplo, cada estado tem seu próprio conselho, praticamente, né? A gente tá bem longe, né, de cada estado ter o seu. Mas Mas sabe aí que eu no futuro prefiro isso aí assim, pode velho? aparecer, né? Mas a gente vai ver mais pra frente por que é assim, por que tem pouco profissional ainda, né? Então, agora a gente fala disso. Em 2011, a resolução 197 marcou a história da biomedicina, trazendo uma nova habilitação para a biomedicina, que é a estética, né? Eita! Que hoje aí tá bombando, né, na biomedicina. Tá então bombando. foi em 2011 que surgiu a habilitação estética. E você quer ouvir um pouco mais sobre isso? Ouça o nosso episódio número 30. Vá no podcast 30. E em 2013, a resolução número 234, essa é fácil. Eu quero ouvir o Luiz errar esse número dessa resolução, hein, Luiz? Em 2013, a resolução 2799... Enfim. A resolução cromossomo... Cromossomos felizes? Não, é aquela lá do... Aquele vídeo do cromossomo. Eita! Ai, velho, deixa. Vamos lá. Então, em 2013, faz 3 aninhos só, a resolução 234 passou então as atribuições do biomédico habilitado em imagem, né? Porque já existia habilitação, só que não dizia direito o que podia e o que não podia fazer, né? Então essa já, ela trouxe as atribuições desse profissional. É que na verdade já tinha habilitação, ela só regulamentou o que o biomédico por imagem podia fazer, entendeu? Ela já existia biomédico trabalhando e tudo. Bom, em 2014 a gente teve uma perda de uma habilitação, né, que foi a da anatomia patológica, criada lá em 2007, porque o Conselho Federal de Medicina entrou na justiça e ganhou, né? Então a gente perdeu essa habilitação de anatomia patológica, mas logo em seguida, só que logo em seguida, né, no mesmo ano, pela resolução 239, o Conselho então estipulou a habilitação de histotecnologia clínica. Que é quase a mesma coisa, só que deu uma mudadinha, né? Praticamente mudou o nome, né? Porque na verdade tinha biomédicos trabalhando com essa área, né? E aí eles iam perder o emprego, porque agora não pode mais. Na verdade é bem estranho, né? Aí, na verdade, ficou um pouco diferente, né? Isso, tecnologia clínica do que era anatomia patológica, né? Restringiu algumas coisas e aumentou umas outras coisas para que esse pessoal continuasse trabalhando e que a gente não perdesse esse campo, né? E aí, no mesmo ano, a resolução número 241 criou o ato profissional do biomédico esteta e a prescrição para fins estéticos. Olha só que legal. Então, eu acho que foi a primeira vez que... Então, regulamentou a área de estética. Acho que foi a primeira vez que o biomédico pôde prescrever alguma coisa, né? E no mesmo ano, a gente teve uma resolução também super importante de uma habilitação que a gente não fala hoje muito assim, mas é uma habilitação super interessante. Através da resolução número 245, a gente teve então a adição, né, da nova habilitação chamada monitoramento neurofisiológico transoperatório, que é como se fosse uma perfusão extracorpórea pro cérebro, né, na parte de cirurgias no cérebro. O biomédico ele atua nessa... o biomédico atua nessa parte, monitorando todos os sinais. E é uma habilitação muito legal. Diminui as sequelas bastante depois da cirurgia, né? Com certeza. Ele auxilia o neurocirurgião na hora da cirurgia, conduzindo ele, né? E dizendo que pontos podem ser atingidos, né? Atividade cerebral naquela região que ele está operando. Então, uma habilitação muito importante e é do biomédico. Orgulho. Legal, isso aí. Então, em 2014, nós fechamos o ano com 36 habilitações, né, incluindo a de estética, a de histotecnologia clínica e a do monitoramento neurofisiológico transoperatório. A gente tem que criar então, uma sigla pro monitoramento. Uma sigla, MNT. MNT. Boa. MNT. Então, assim, essas são as habilitações atuais do biomédico, né? Depois de 2014 não teve inclusão de nenhuma até agora. E agora em 2016, a normativa número 1, ela atualizou as atribuições do biomédico para a acupuntura, né? O acupunturista. Então,
você tem algumas mudanças. A namorada do Otávio deve ter pois gostado. Né? Ela tá começando agora a especialização. Beijo, amor, te amo. Eita, melação da porra. Eita, música romântica. Vai. Então, enfim. E ela... Eu não vou falar nada porque eu encho o saco da minha namorada pra ouvir. Eu falo assim, ei, ouviu o podcast? Pois nem, é. Nem escuta. Pois é. Então, Dani, eu não vou falar nada aqui. também não ouve não, cara. Mas então eu não vou falar nada, Dani. Ela me cobra, sabe? Fala, mas você não ouve, ué. O que você quer? O que você quer? Enfim, mas vamos deixar aí, né? Vamos deixar. Bom, e agora, como está o biomédico hoje em dia, né? Em 2016, assim, o que a gente sabe é que a biomedicina é a terceira profissão mais recente da área da saúde. A primeira é a educação física, que foi regulamentada em 98. A segunda é a fonoaudiologia, que foi regulamentada em 81. E aí vem a biomedicina, regulamentada em 79. Então, é uma profissão recente, né? Olha que legal, não sabia que educação física era tão nova assim. Nem eu. Tipo assim, é regulamentado, né? Ela vai ver que ela já existia, mas regulamentou nessa época. Porque em 98 eu ainda tinha aula de educação física no colégio, né? Pois é. Mas que era as atividades mais regulamentadas. Não. Enfim. Então, mesmo tendo assim, mais de 30 mil biomédicos, ainda é a profissão que tem o menor número de profissionais. Sério? Por causa das instituições, né? Porque o Brasil demorou para várias instituições no Brasil todo começar a oferecer o curso de biomedicina. Então, com isso, né, o número de profissionais é menor. Por exemplo, a educação física foi a última a ser regulamentada, mas tem mais profissionais do que os biomédicos, né? Legal. E o que a gente vê hoje em dia, o panorama assim geral do que a gente vê da atuação do biomédico, né? A maioria da galera vai para patologia clínica, né, para análises clínicas ou para docência, né? São mais... mas eu acho que esse cenário tá mudando, sim. né? Tem muita área estética, imagem, perfusão. E já daqui a um tempo não vai ser mais assim mesmo. O que acontece o que a gente tá lutando, né? Pra que mude isso. O Biomedcast, um dos propósitos do Biomedcast é fazer com que o pessoal enxergue outras áreas pra atuar, né? Mas... porque a gente sempre fala, muitas pessoas reclamam do mercado de trabalho, mas quando você vai perguntar, tá, mas você tá falando de qual área? E análise clínica. É que a gente sabe como a área está muito saturada, né? A gente sempre fala isso, já falamos em vários podcasts. E hoje também, atualmente, em 2016, agora a gente já tem mais de 210 instituições de ensino oferecendo o curso de biomedicina, o que é muito legal, né? Começou lá atrás... Mas uma curiosidade é que o último estado que não tinha biomedicina, que era Roraima, esse ano criou o primeiro curso, né? Então foi inaugurado o primeiro curso. Aí hoje em dia, então, todos os estados brasileiros têm a biomedicina. Legal. Claro que tem uns que tem mais cursos, outros têm menos, né? Então, por isso que ainda tem esse número baixo de profissionais, né? Mas logo a gente vai ter... Vai aumentar muito esse número. A gente tá batalhando pra isso, né? E é isso aí. E pra fechar, a gente fecha com chave de ouro com uma matéria lá do final do ano passado, do Biomedicina Padrão, dizendo que, segundo a Exame, né, a revista Exame, o biomédico é uma das 45 profissões mais promissoras para 2016. Olha só. Então, força, galera. Se você tá pensando em entrar, ou se você entrou agora na área, você tá com uma baita responsabilidade nas costas, porque... a profissão tende muito a crescer, né? Então... Sem dúvida nenhuma. E a profissão ela vai depender muito das pessoas que também estão agora durante a graduação, porque vamos ser nós, eu ainda, né, me incluo nessa, agora no futuro, que vamos então entrar no mercado de trabalho, batalhar por novas habilitações, entrar em outros tipos de habilitação. Então, o meu maior conselho, meu maior, digamos, dica para você que ainda está fazendo faculdade, assim como eu, é se dedicar e realmente ter paixão pela biomedicina, porque é uma profissão nova, é uma profissão que merece muita dedicação. E aí a gente vai conseguir triplicar esse número de formados e
né, se tudo der certo, esse número de profissionais e, claro, se tudo der certo, todo mundo bem sucedido. E galera, então agora chegou aquela hora que a gente falou que tinha um recado especial pra quem ouviu o comecinho do cast, né? Que o Biomedcast tem o apoio da Asgard Cursos lá do Jeff, né? E pra quem falar que conheceu a Asgard através do Biomedcast, né? Na hora de fazer a matrícula lá, você chega lá e fala: eu cheguei até aqui por conta do Biomedcast, né? Aí no ato você já ganha 10% de desconto, né? Na matrícula. E depois você ainda ganha mais 5% de desconto em todas as mensalidades de qualquer curso que você queira fazer lá. Caramba, hein, galera? Tá bom, boa, né? Tá boa. Bom desconto aí pros ouvintes do Biomedcast, né? Então, pra quem quer conhecer mais sobre a Asgard de cursos, pode entrar em contato pelo site asgardeducação.com.br e também pelo Facebook, facebook.com/asgardcursos, beleza? Beleza. E se você não tem condições de ir até Goiânia pra fazer uma especialização, gente, eu peço então, se você gosta, né? Se você gosta do Biomedcast e quer que esse programa continue com esse apoio da Asgard, vai lá até a página da Asgard, dá uma curtida, manda lá faz uma avaliação positiva lá, fala que você tá curtindo, agradece eles por apoiar a gente, tá bom? Isso acho que vale mais do que qualquer dinheiro, beleza? E pra quem quiser colaborar com o Biomedcast, né, não esqueça do nosso padrinho lá, que a gente também aceita doações aí pra quem quiser que esse projeto continue. Mais informação aí pra todo mundo da biomedicina, né? Pois é, exatamente, a gente tem lá no Padrim, com um M no final, PADRIM de Maria, é isso aí. .com.br/Biomedcast. Tem todos esses links, estão na nossa descrição, no nosso post, né? E claro, né? O Rogério, onde que o pessoal consegue também encontrar a gente no Facebook? facebook.com/Biomedcast. No Instagram você pode encontrar a gente pelo usuário Biomedcast, bem fácil. E no Twitter, @Biomedcast, a gente também tá por lá. Nos siga. Isso aí, siga a gente. E galera, valeu, é isso aí. Esperamos que venham mais 50 e mais 100 e mais 500 anos de profissão pra nós. Isso aí. É isso aí, pessoal. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Espero que daqui 500 anos tenha gente escutando nosso podcast falando: nossa, então foi assim que tudo começou. Vai ser legal. É isso aí, né? Com mais de 1 milhão de downloads. Pois é. Porra, 500 anos dá pra ter mais de... Falou, galera. download. Até mais. Falou, galera. Até mais. Tchau, gente. Falou, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. E aí, galera? Tava preso. Ah, velho, tem que colocar isso, velho. Fala, galera. Aqui quem fala é Rogério e... Nem sei o que eu falo. Ai, mano, não, Acabou. não sou obrigado a ouvir isso, velho. Mas nossa Foi sem senhora, querer. velho, ia ser muito foda, velho.